E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta hoje para falar mais um pouquinho de gestão nos serviços de saúde, né? E a gente toda hora fala de informação para tomada de decisão, de indicadores, de gestão baseada em evidências. E agora a gente chega numa aula específica sobre indicadores de qualidade e produtividade. Para começar, vamos entender melhor o que de fato é um indicador? Bem, o indicador é um conjunto de dados ou variáveis submetidos a operações estatísticas, revelando informações referentes a um determinado fenômeno ou evento, tá bom? Então, eles podem ser entendidos como medidas, como sinalizadores que contêm informações relevantes sobre determinados atributos e dimensões do estado de saúde, ou então sobre o desempenho de todo o sistema de saúde. Resumindo, é uma mensuração que reflete uma situação. Então, é muito importante que eu monitore alguns indicadores para ver a evolução deles ao longo do tempo. Esse monitoramento permite avaliar se o que a gente está fazendo está funcionando ou não, né? Permite descobrir os pontos que podem ser melhorados para otimizar os processos, por exemplo, permite fazer as correções necessárias durante o percurso, aumentando a eficácia dos serviços. Uma característica importante em um indicador é a sua capacidade de simplificar informações e auxiliar o processo de tomada de decisão embasada e coerente. Então vamos lá, turma. Eu sou um gestor profissional e vou trabalhar com indicadores. Mas que indicadores eu vou escolher? Né? Eu tenho tantas informações dentro do hospital. A primeira coisa é conhecer meu setor. Lógico, né? Eu preciso conhecer os processos que existem e preciso pensar no que eu preciso monitorar. Depois que eu tiver em mente o que eu preciso monitorar, eu vou olhar os dados, vou olhar as informações e os indicadores existentes, que são muitos, e vou filtrar. Né? Para isso, existem vários critérios, né, para a seleção desses indicadores, de acordo com a finalidade e com o público-alvo escolhido, com as fontes disponíveis, né, entre outros. Então, a primeira coisa é escolher os indicadores que são de fácil entendimento e percepção. Por quê? Porque para que eu vou complicar, né? E até assim, se eu pegar uns indicadores muito complexos, eu vou ter mais chance de erro nos cálculos. Então, eu pego algo que seja mais fácil, mais simples, de fácil compreensão, para evitar esses problemas. Segunda coisa, precisa ter uma uniformidade, porque não adianta eu pegar um indicador que muda de cálculo o tempo todo, ou então que muda de fonte o tempo todo, porque ele não vai me garantir um segmento, eu não vou conseguir ver mudanças ao longo do tempo. Então, eu preciso escolher um indicador que seja comparável, né? Então, ele precisa ter um segmento, ter uma evolução. Para isso, precisa ter a mesma fonte, o mesmo cálculo. Além disso, eu vou escolher um indicador que atinja o maior número possível de variáveis, também para facilitar a minha vida, né? Porque analisando várias questões no único indicador, eu ganho tempo. Que mais? Vou pegar indicadores que permitam comparações entre situações, né? Que sejam confiáveis e que respeitem os aspectos éticos. Outra preocupação que eu preciso ter é sobre a forma de apresentação desses indicadores. Os dados obtidos, eles podem ser representados por meio de frequência absoluta, né, que são os números absolutos, né, os números propriamente ditos, ou frequência relativa, que são os índices, os coeficientes ou as taxas. Vamos então exemplificar para a gente entender melhor. Número absoluto, como eu falei, nada mais são do que os números obtidos por uma contagem direta, né? Sem manipulação. Por exemplo, se eu tenho 20 casos de meningite no meu município, ou se eu tenho 200 casos de meningite no meu município, isso faz diferença, né? Se eu trabalho, por exemplo, no setor de compras ou na gestão de leitos de um hospital, vai fazer diferença pra caramba. Eu vou ter que me planejar de forma diferente para comprar vacina, para comprar medicamento, para comprar insumos, né, para o atendimento desses casos, para gerenciar os números de leitos necessários, ok? Então, muitas vezes, o número absoluto é um indicador interessante, sim, de ser utilizado. Muita gente acha que não, que é mais interessante usar os índices, mas não, o número absoluto pode ser importante, sim. Já a frequência relativa, ela expressa uma relação entre dois grupos de indivíduos, ou seja, é uma medida que expressa uma quantidade específica, uma fração em relação a outra quantidade. E aí pode ser entre um grupo composto por um número parcial e outro pelo total. Por exemplo,
número de casos que evoluíram para óbito em relação ao total de casos. Ou então, o número de casos de uma faixa etária em relação ao total de casos. Ou então, o número de casos de determinada doença em relação à população. Vejam bem, o numerador está sempre inserido no denominador nesse caso. Tá? Mas também pode ser entre dois grupos de diferentes categorias. Por exemplo, número de casos de sexo masculino em relação ao número de casos de sexo feminino. Então, teremos numeradores e denominadores diferentes nesse caso. Tá? Então, pessoal, sendo assim, a frequência relativa ela pode ser expressa em proporção, índice, razão, coeficiente ou taxa. E aí a gente começa pela proporção. Em geral, a gente usa a proporção para quantificar a relação entre um número parcial e um número total de casos. Vejam um exemplo que está aí no slide. Número de óbitos por doenças cardiovasculares pelo número total de óbitos. Assim, o que eu consigo ver? Eu consigo ver quanto de óbitos as doenças cardiovasculares representam no total, né? No todo. Vejam que o numerador está contido no denominador, como a gente falou anteriormente. Tá bom, pessoal? Entendido, então, em relação à proporção? Já o coeficiente ou taxa, ele é utilizado para quantificar a relação entre o número de casos de um evento em uma determinada população num dado local e época. Olhem esse exemplo. Número de casos de meningite no município do Rio em 2024, dividido pela população do município do Rio em 2024. Vejam que a relação entre o número de eventos reais e os que poderiam acontecer, sendo a única medida que informa quanto ao risco de ocorrência de um evento. Por isso, geralmente, o denominador do coeficiente ele representa a população exposta ao risco de sofrer o evento que está no numerador. Tá? E aí, só a nível de conhecimento, a gente tem uma exceção quando a gente fala em coeficiente de mortalidade infantil e de coeficiente de mortalidade materna. Para o cálculo deles, o denominador utilizado são nascidos vivos, né, que são uma estimativa, tanto do número de menores de 1 ano, como de gestantes, parturientes e puérperas, expostas ao risco do evento, né, que é o óbito. Mas é só a nível de curiosidade mesmo, tá? É uma exceção. E, por fim, a razão, que é utilizada para quantificar a relação entre o número de casos de diferentes categorias. No exemplo, a gente divide o número de casos de AIDS no sexo masculino pelo número de casos de AIDS no sexo feminino. E aí, pessoal, para fixar de vez na cabeça de vocês, vamos ver se vocês entenderam mesmo. Proporção é a fração da população afetada, ou seja, a probabilidade da população ser afetada. A taxa está mais relacionada com a velocidade que a população está sendo afetada, com o risco. Então, eu uso muitos estudos de coorte, por exemplo, para acompanhar essa velocidade, para informar o risco de adoecer. E na razão, o numerador e o denominador são diferentes. Permite comparar quantidades de natureza distintas, como os homens e mulheres, leitos por médicos, alunos por professores e por aí vai. E, por fim, nós temos os índices, que possuem um caráter multidimensional. Eles integram, numa mesma medida, vários aspectos de uma determinada situação de saúde e doença. Um muito conhecido na área da saúde é o IDH, que ele engloba 3 grandezas de medida no desenvolvimento humano. Vida longa e saudável, obtido por intermédio do indicador de esperança de vida ao nascer, oportunidade de educação e nível de vida digna, oferecido pelo indicador de produto interno bruto, que é o PIB, per capita. E aí a agregação desses indicadores sintetiza os resultados para cada país com valores previamente estabelecidos, sendo considerado alto entre 0,8 e 1, médio entre 0,5 e 0,79 e baixo, menor que 0,49. E aí eu queria destacar ainda a diferença entre coeficiente ou taxa e índice, porque índices eles não expressam uma probabilidade ou um risco como os coeficientes. Porque o que está contido no denominador não está sujeito ao risco de sofrer o evento descrito no numerador, ok? São coisas bem diferentes. Enfim, pessoal, a gente viu que são muitas as possibilidades de indicadores, né? Cada um possui um objetivo distinto, vai ser usado de acordo com uma situação encontrada. Lembrando que a gente pode trabalhar tanto com indicadores de produtividade como com indicadores de qualidade. Os de produtividade são, por exemplo, o tempo médio de permanência, número de funcionários por leito, giro ou rotatividade dos leitos, quantitativo de atendimentos por médicos, porque, como o próprio nome diz, nos permite identificar se estamos trabalhando da melhor forma possível com os recursos existentes, né, ou se a gente tem alguma lacuna e possibilidade de melhoria.
Já os indicadores de qualidade são ferramentas de melhoria do cuidado. Eles podem auxiliar na tomada de decisão clínica em relação a boas práticas implantadas nos processos de trabalho, tá? Além disso, são indicadores que também podem influenciar na escolha dos usuários por determinado hospital. Então, alguns desses indicadores de qualidade são taxa bruta de infecção, taxa de cesárea, taxa de cirurgia desnecessária, taxa de infecção hospitalar, de mortalidade geral, ou seja, se eu, como paciente, sei que determinado hospital tem uma taxa muito elevada de infecção hospitalar, se eu puder escolher outro na mesma hora, eu vou escolher, né? Não vou nem pensar duas vezes. Tá bom, pessoal? Então, a gente fecha essa aula demonstrando mais uma vez a importância dos indicadores para a gestão e para a tomada de decisão. É importante, né? A definição dos indicadores segundo o contexto de cada organização, que precisa ter metas claras, bem definidas, para que possa fazer a escolha de indicadores mais adequados e obter respostas desejáveis, tá? Ficamos por aqui e até a próxima.